Gente, eu tenho muitas coisas pra falar com vocês nesse vlog, já que faz aproximadamente 5 meses que eu não gravo absolutamente nada. Mas eu vou começar esse vlog adiantando um pouquinho no tempo pra dizer pra vocês que eu fui no show do Imagine Dragons e eu tô muito feliz com isso. E sim, eu vou falar disso aqui. Hoje é segunda-feira, dia 17 de novembro. E antes de eu dar atualizações do que aconteceu, de por que eu fiquei esse tempo todo sem gravar, porque tava tendo vídeo no canal, né? Mas eu tô aproximadamente um mês sem soltar vídeo novo por aqui. Isso eu acho que eu vou deixar pra conversar com vocês em outro take. Eu quero falar pra vocês do show do Imagine Dragons, porque eu preciso falar disso, tá? Eu preciso falar disso, tá? Faz uns 20 dias que o show aconteceu. Eu fui no show daqui de BH, que foi no dia 27 de outubro, mas eu ainda preciso falar disso, tá? E eu vou falar disso ainda muito tempo na minha vida, porque esse show foi simplesmente maravilhoso. Eu comprei o ingresso assim que abriu as vendas. No primeiro dia eu já tava com o meu ingresso, eu fui de pista premium. Eu quase achei que eu não ia nesse show, mas aí é uma longa história. Eu movi céus e terra pra poder ir, eu consegui ir. Deu, tipo, tudo certo no final, que foi muito bom. E o show foi maravilhoso, gente. Eu já esperava muita coisa, porque eu já assisti várias apresentações do Imagine Dragons ao vivo, né, já vi shows que foram transmitidos pela TV, aquela live deles que tá disponível no Disney Plus, eu já assisti. Eu sou fã deles desde o primeiro álbum, desde o Night Visions, e sempre são apresentações espetaculares, então tava com a expectativa muito alta, mas eu não imaginava que viver isso fosse ser tão espetacular. Eu acho que se eu não fosse nesse show, eu ia ficar muito, muito, muito frustrada. É aquele tipo de coisa que eu sabia que se eu não fizesse, eu ia ficar muito chateada. Ia ser um sentimento que ia demorar pra passar e que eu acho que eu ia até ter um pouco de dificuldade em lidar com eles. Eu sou fã do Imagine Dragons basicamente por conta da Stephenie Meyer. Sim, da autora de Crepúsculo. Por conta de um livro dela. O que acontece? Eu li 6 livros da Stephenie Meyer. Os 4 da saga Crepúsculo. A Breve Segunda Vida de Brit Turner, que é um livro dentro do universo de Crepúsculo. E li A Hospedeira. O resto... Não li Sol da Meia-Noite, não li Vida e Morte, não li Conto, não li A Química, não li nada. E desses, o livro que eu mais gosto dela e o único que eu ainda mantenho na minha coleção é A Hospedeira. Tem resenha desse livro aqui no canal, porque eu já reli ele também, acho que umas 2 ou 3 vezes. Eu vou deixar a resenha dele nos cards pra vocês assistirem. Na época que esse livro foi publicado, falava-se que ia ter uma continuação, mas ela nunca escreveu a continuação desse livro. Ela prefere escrever Crepúsculo 5.000 vezes, mas vamos focar aqui no Imagine Dragons. E A Hospedeira teve uma adaptação em 2012. E eu tava muito alucinada por essa adaptação. E eu esperava trailer. E aí, no primeiro trailer, eu tava com a expectativa muito alta. Fui assistir. Numa cena em que a protagonista salta na água, começa a tocar uma música. E essa música, eu gostei tanto dela, ela chamou tanto a minha atenção, que eu prestei, a partir dali, eu prestei mais atenção nela do que no trailer. E eu voltei o trailer pra ouvir a música. E aí, na época, não tinha esses mecanismos de pesquisa que você coloca, né, do Google, que você coloca ele pra ouvir uma música e te fala que música que é aquela. E eu não sabia muito de inglês, então não tinha como eu colocar as letras, né? Eu até tentei colocar de um jeito torto, mas eu não consegui encontrar a música. E aí eu fui nos comentários, nossa, de quem que é a música que toca no minuto tal? Alguém falou, é do Imagine Dragons, o nome da música é Radioactive. Gente... Vocês têm noção que essa é a minha música favorita deles, até hoje? Porque aí eu fui, né, procurar, descobri que eles tinham lançado Night Visions naquele ano, ouvi esse álbum inteiro em looping, comecei a assistir todas as apresentações, o clipe dessa música é sensacional, e aí eu comecei a prestar atenção, né, que bem nessa época várias outras músicas deles estavam sendo temas de filmes, né, It's Time foi tema de As Vantagens de Ser Invisível, Demons também não parava de tocar, e eu ouvi esse álbum, assim, em looping infinito. E aí eu fiquei fã deles, assim, fui assistindo o clipe, fui acompanhando.
né? E aí eu assisti ano passado, se eu não me engano, ou 2023, não me lembro mais, mas eu acho que é ano passado, porque eu acho que esse show é do ano passado, porque é da turnê do Mercury. Aquela live em Vegas deles que tem no Disney Plus. Eles são de Las Vegas. E a apresentação ao vivo deles é espetacular. Eu já sabia que era muito boa, porque eu já tinha assistido todos os shows deles que eles fizeram aqui, que foram televisionados, eu assisti. Tá, eu via apresentações ao vivo. Enfim, eu cheguei literalmente quando era tudo mato e quando o Dan Reynolds era dessa finura. E eu acompanho há muito tempo, sim, eu sei que tem muita gente que foi pelo físico dele. Eu estava lá por isso também, tá? Porque ele é sim belíssimo. Mas, gente, esse homem no palco, assim, é um troço espetacular. Além dele agradar muito à vista, ele canta muito bem, ele faz coisas com a voz, né? Ele canta em tons diferentes, ele brinca muito com esse instrumento que ele tem, né? A banda toda é muito boa, eu gosto muito de todos eles. Ele toca bateria no show, pula. Ele facilmente corre, acho que uns 10, 20 quilômetros durante o show, tá? Desce na plateia, enfim. O show foi muito bom. Eu só acho que deveria ser um pouco maior, embora tocaram todas as músicas que eu gosto, né, das mais conhecidas, né, eu acho que, para além dos hits que eles têm, alguns ficaram de fora das músicas que viraram, né, foram trabalhadas, muitas ficaram de fora, mas eles têm músicas que não chegaram a ser música de trabalho nem nada, que são muito boas, então assim, eu acho que eles já podem, eles já chegaram a um patamar que eles precisam aumentar um pouco o show deles. É 1 hora e meia de show, acho que por umas 2 horas, ou até 2 horas e meia, mas eu não sei se o Dan Reynolds aguentaria. Eu acho que sim, mas o tanto que ele corre, acho que 1 hora e meia é o suficiente. E o show é muito bom, assim, tem pirotecnia o tempo todo, né? O palco é um palco, eu vou chamar aqui de simples entre muitas aspas, tá? Mas é um palco que tem efeitos, né? Eles usam muito isso, usam muito a pirotecnia, então assim, é um show muito bom, tá? Eu pulei o tempo todo, voltei pra casa completamente sem dignidade e foi muito bom. Repetirei mais vezes, tá? Agora é igual a CCXP, eu arrumei um problema pra mim, que toda vez que o Imagine Dragons pisar aqui, eu vou querer ir. Eu espero que eles voltem sempre em BH, porque o show lotou, entendeu? Eu não sei o que é isso de artista internacional só indo aqui em São Paulo, venham em Belo Horizonte também, tá? Sei lá, Live Nation, que foi quem trouxe. Isso não é nem publicidade, tá, gente? Tragam eles de novo, tá? Já pode sim marcar a próxima turnê. Tem nem álbum ainda. Pode marcar a próxima turnê aqui pra BH, porque assim a gente vai, a gente lota, tá? E nesse take era isso, tá, gente? Desculpe porque a iluminação tá até meio improvisada, porque já são mais de 7 horas da noite, tá escuro aqui. Eu simplesmente coloquei a lanterna do celular, porque se eu não gravasse esse take hoje, eu acho que eu não ia gravar mais, tá? E aí, no próximo take, eu atualizo vocês das últimas coisas que eu li, de por que ficou um mês sem vídeo, né? Porque por mais que a última gravação que eu fiz, né, aqui pro canal, eu tenho anotado, foi dia 22/6, tá? Mas saiu vídeos aqui todos esses 5 meses que eu fiquei sem gravar, né? Só esse último mês que não, mas eu tinha vídeos guardados que eu poderia editar, mas depois eu explico pra vocês, tá? Por enquanto eu só queria mesmo falar do Imagine Dragons. Eu falei que ia voltar aqui nesse vlog pra atualizar vocês, né, das últimas leituras que eu fiz, do que eu assisti, enfim. Só que eu não voltei, tá, gente? Hoje é sábado, dia 20 de dezembro, tá? Só pra vocês terem uma ideia, o meu plano inicial era que esse vlog saísse antes da CCXP. Mas aí a CCXP aconteceu, né? Eu, obviamente, soltei o vlog da CCXP primeiro e não tive tempo de voltar nesse vlog pra gravar outro take, né? Porque a CCXP acaba sendo tudo muito intenso. Mas vamos lá, vou atualizar vocês. Primeiro de tudo, eu tô numa ressaca literária desde mais ou menos agosto, tá, gente? Então, assim, só pra vocês terem uma noção, eu fiquei atrasada na minha leitura coletiva de As Crônicas de Nárnia. Nesse momento, eu tô lendo A Cadeira de Prata. Eu vou conseguir terminar esse ano, mas... por exemplo, eu desisti dos diários de leitura, tá? Com spoilers. Vai ter só resenhas sem spoilers mesmo. Por quê? Por mais que leitura coletiva, né, seja um conteúdo que, pelo menos as que eu fiz,
de livros de fantasia, eu acabo colhendo frutos muito tempo depois, né? Além de uma galera ler na hora, muita gente conhece meu canal por conta desses conteúdos. Por exemplo, Dragões de Éter. Né? Eu tenho vídeos aqui com e sem spoilers sobre os 4 livros. E vira e mexe, muita gente acha o meu canal por causa de Dragões de Éter. Mesma coisa o projeto de leitura coletiva que eu fiz de Jogos Vorazes, né? Muita gente acha o meu canal por conta desses vídeos de Jogos Vorazes. Só que eu entrei numa ressaca literária, tá? E aí eu acabei optando por não fazer esses diários de leitura porque, gente, eu não só entrei numa ressaca literária, tá? Vocês podem reparar que em novembro o canal não teve vídeo, né? E eu tinha vídeos pré-gravados. Eu não tava. Tinha 2 que daria pra eu soltar em novembro. Mas eu não tava com vontade nem de editar vídeo. Então, eu decidi respeitar esse tempo pra eu não produzir um conteúdo meia boca, sabe? Eu pensava em sentar pra gravar, falava, ai, não. Eu pensava em sentar pra editar, eu falava, ai, não. Era pra ter voltado logo no começo de dezembro, era pro vlog da CCXP ter saído logo no final de semana seguinte a CCXP, mas ele ficou um vlog muito grande, eu não consegui editar, aí não teve vídeo. E aí agora estamos aos poucos aí retomando, então agora eu vou retomar, né? Já lancei o vlog da CCXP, vou lançar esse vlog aqui, tem um outro vídeo que já estava pré-gravado que eu vou publicar ele esse ano, e aí vamos fazer as retrospectivas, tudo que tiver que fazer, tá? E eu tenho algumas mudanças pensadas pro canal. Não sei se eu vou conseguir colocá-las em prática. Exemplo, voltar com vídeo de leituras do mês e deixar os vlogs só para coisas temáticas, porque assim eu consigo agrupar livros, continuo mantendo o conteúdo de atualizar vocês das minhas leituras e do que eu estiver assistindo, mas continuo produzindo conteúdo de vlog, mas não com a mesma frequência que eu produzia anteriormente. E aí é isso, tá? Essas são as minhas ideias aí para 2026. Eu tô cheia de ideias, eu não sei se eu vou conseguir colocá-las em prática, porque, né, gente, eu, além de trabalhar, né, eu recentemente, né, uma atualização aí que eu acho que vocês não ficaram sabendo, porque eu não tava gravando vlog, é que eu voltei a jogar vôlei, né? Eu joguei vôlei quando eu era adolescente, joguei por uns 4 anos ou mais, tá? Eu joguei um tempo considerável. Eu joguei dos 11 aos quase 18, tá? Então foi mais do que 5 anos, né? Acho que antes de eu fazer 18 anos eu saí, sempre quis voltar, mas nunca mais consegui, né? Fui meio que engolida pra vida adulta. Sabe quando você vai passando pela próxima coisa, próxima coisa, próxima coisa, próxima coisa? Que vôlei é um esporte que eu gosto muito, eu sempre quis voltar a jogar. Durante um tempo até eu evitei assistir jogo de vôlei porque me dava uma certa saudade, como eu não tinha tempo de voltar para jogar, eu ficava meio triste, sabe? E aí na pandemia teve as Olimpíadas, né, que era para ter sido em 2020, se eu não me engano, foi 2021. E eu falei, caraca, eu tava assim trancada de casa, eu falei, não dá mais, eu vou voltar a jogar. Só que aí demorou mais um tempo para eu conseguir voltar de fato, porque, né, eu fiquei quase um ano morando em outro estado. Lá não, lá tem mais escola, na cidade que eu estava tinha mais escola, era de vôlei de areia, eu jogo vôlei de quadra. E aí eu fui, só voltei a fazer comecei a fazer caminhada mesmo, fazendo outros exercícios, às vezes em casa mesmo. E aí esse ano eu voltei a jogar vôlei. E assim, no começo, o meu corpo doía em partes que eu não sabia que existiam. Mas foi muito bom ter voltado a jogar. É claro, né? Eu trabalho viajando, então sempre tem essa questão, né? De, por exemplo, agora em dezembro, juntando o tempo com a da CCXP e o tempo que eu não estou na minha cidade, eu fiquei o mês inteiro sem jogar. Mas é isso, tá? Na minha turma, inclusive, eu acho que é a turma da galera ali que trabalha viajando, sabe? Porque de vez em quando uma galera some e reaparece. Eu percebi com o tempo que eu não sou a única. Mas é isso, voltei a jogar vôlei, estou muito feliz com essa decisão, tá? E é isso, agora eu vou atualizar vocês das últimas coisas que eu li e assisti. Já adianto, eu vou colar, tá, gente? Que de leitura
não foi muita coisa, tá? Desde agosto, mais ou menos, eu venho concluindo um livro só por mês, né? Finalizando um livro só por mês. Eu tô lendo mais de um livro ao mesmo tempo, por exemplo, nesse momento. Eu tô lendo A Grande Caçada e A Cadeira de Prata, que é um livro de As Crônicas de Nárnia. Teve uma época que eu tava lendo um outro livro também, mas eu concluí um livro só por mês. E aí, deixa eu achar aqui onde que eu anotei, né, pra eu poder falar pra vocês. Ó, vamos lá. Além, né, das leituras de As Crônicas de Nárnia, eu finalizei a duologia Divinos Rivais. Eu li os 2 livros. Eu gostei bastante, tá? Mas, inclusive, eu fiquei pensando muito sobre esse rótulo de romantasia, tá? Ele é mais um rótulo comercial do que qualquer outra coisa. E aí, algumas coisas, porque tem romance ou porque são escritos por mulheres, são encaixados no gênero de romantasia como se isso fosse uma fantasia menor. É a impressão que me dá, por exemplo, com Divinos Rivais. Ele tem romance sim, o romance é um motor principal da história, mas se você tira o romance dali, sobra uma mitologia muito interessante de fantasia. Então, assim, não sei porquê, acho que chamar isso de romantasia é mais uma estratégia para atrair um público talvez maior, porque eu acho que a galera notou que é mulher que lê mais mesmo. Não sei, tá? Mas tanto que a galera do romance fala que a romantasia é um subgênero do romance. Eu já acho que a romantasia é um subgênero da fantasia, porque as romantasias que eu tenho escolhido ler têm elementos de fantasia muito interessantes. Se você tira o romance dali, até as que eu gostei menos, tá? Por exemplo, Quarta Asa, que é um livro que eu sei que é muito bom, que atrai muitos públicos, mas que eu já li várias outras coisas muito semelhantes do que aquele livro. Assim, diálogos pareciam ser de outras histórias. Não tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards para você assistir. Até a Quarta Asa, se você tira aquilo ali, mesmo achando que a autora, no primeiro livro, que foi o que eu li, não desenvolveu ainda tão bem aquele mundo, se você tira o romance, sobra uma mitologia interessante. Então, assim, não sei se eu concordo com esse gênero, tá? Eu acho que é mais um gênero comercial do que um gênero de fato, tá? É uma onda que tá dando dinheiro e a galera vai manter nela enquanto continuar dando dinheiro. E acho que essa onda talvez não passe, né? Enfim. E aí, que mais? Aí de filmes, tá? E aqui eu vou ter que colar mesmo, vou olhar pra baixo que eu tô olhando numa anotação minha. Eu assisti Jurassic World. Só no mês de junho, eu vi os 3 grandes filmes que eu queria assistir que estavam em cartaz no cinema, tá? Gente, tem uma galinha cantando ao fundo, mas enfim, é isso, tá? Iremos com esse barulho. Jurassic World, Superman e Quarteto Fantástico eu assisti no cinema. Jurassic World Recomeço, assim, é legal sempre ver dinossauro? É, mas tem me incomodado práticas recentes nessa franquia que não é dinossauro mais, virou um trem que é Godzilla, sabe? Eu não quero assistir a franquia, né? Porque Jurassic World vem de Jurassic Park, né? Eu não quero assistir Jurassic Park e Jurassic World pra ver monstros geneticamente modificados. Por mais que isso entre numa discussão de mudança genética que eu acho bem bacana e que a segunda trilogia consegue fazer isso muito bem, eu acho que não é essa a proposta, não é isso que me chama atenção nessa história, sabe? E na segunda trilogia, né, que é a trilogia que de fato chama Jurassic World, muita gente reclamou do final exatamente por conta disso. O filme é corrido, o filme tem realmente alguns problemas, mas ainda assim eles têm, né, monstros geneticamente modificados, né, dinossauros ali que eles criam em laboratório, que nunca existiram na natureza para poder serem usados como armas. Mas ainda assim, essa discussão ela é muito válida e muito presente na história. Ela é bem desenvolvida. Em Recomeço, é tudo muito vazio, tá? É só um filme para gerar mais dinheiro, mais bonequinho. Ele tem uma conexão mais com a trilogia Jurassic Park do que com a trilogia Jurassic World, hum, mas ao mesmo tempo ele bebe de fontes de coisas que
a trilogia Jurassic World também cita, né? Ele continua ali coisas que... Ele tem um link ali com ela também, querendo ou não. Mas, assim, eu achei meio fraco, né? Parece que eles pegaram várias partes das outras trilogias que deram certos, vários elementos para poder reproduzir. Então, tem o justiceiro, né? A pessoa que tá caçando aquilo ali só por dinheiro e que vai ter uma redenção no final. Tem o nerdzinho do dinossauro, tem a família para você se vincular com elas. Tem um cara que é meio escroto, riquinho, engomadinho. Então, assim, essa mesma fórmula que a gente viu se repetir, principalmente na primeira trilogia, e na outra aparece esses elementos de um jeito ou de outro, mas que pra mim não funcionaram, tá? A cena do tiranossauro e do bote é uma cena que tem no primeiro livro, tá? Se você não sabe, Jurassic Park é uma duologia, tá? São 2 livros, muito bons, inclusive. Tem resenha deles aqui no canal, inclusive quero reler e trazer resenha, fazer uma atualização da resenha pra vocês. Mas eu sou muito fã de Jurassic Park, muito, 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 muito. Tanto dos filmes da primeira trilogia até da segunda. E esse novo eu fui assistir exatamente porque eu sou fã. A cena do bote, ela é uma cena que tem no primeiro livro, né, o Jurassic Park. O Spielberg, quando ele foi adaptar Jurassic Park, ele queria ter feito essa cena e não fez. Só que eu achei a cena bem fraca, tá? A proporção do dinossauro tá meio estranha. Desde o trailer me pareceu estranha. E aí, eu não sei, porque assim, quando o trailer lança, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo, Sonic, né? Muita gente reclamou do visual do Sonic. Eles deram um passo pra trás, se eu não me engano, adiaram o filme, melhoraram o visual do Sonic e aí lançaram o filme com um visual muito bom, né? Eu não assisti Sonic, mas eu vi o visual e eu vi que a galera elogiou bastante isso. Quando o trailer de Jurassic World Recomeço saiu, se eu não me engano, essa cena tava lá. E várias pessoas falaram que a proporção desse dinossauro tava esquisita. É um tiranossauro, ele tá pequeno. Eu entendo que tem o conceito de que aquela ilha ali que eles estão é para as coisas que deram errado. Mas é um tiranossauro, velho. Você tem que sentir medo do bicho. Ele tá dormindo na cena. Tem essa cena no livro? Tem, mas no livro é muito impactante. Eu lembro porque eu li. Enfim, acabou sendo uma experiência meio agridoce, assim, porque eu sempre espero muito dessa franquia. E mesmo que na segunda trilogia tenha algumas reclamações, todos os filmes até então me entregaram experiências muito boas. Nessa me enfiaram a Scarlett Johansson, porque ela sempre quis fazer. Eu achei que ia ser um negócio sensacional. E o filme tem problema de roteiro, o filme tem problema de né, finalização ali, CGI das coisas, né, de proporção mesmo. Você não consegue acreditar que aquilo ali é real. No filme de 91, no primeiro Jurassic Park, em que usou robô, eu consigo acreditar que aquilo é real e nesse não. Eu consigo ver o digital ali, né? Os atores, é uma pena porque o elenco tem gente muito boa ali, muito carismática, né? A própria Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, é um elenco muito bom e que merecia um roteiro melhor, né? Uma montagem melhor, efeitos visuais melhores. Enfim, fiquei bem chateada. Superman me surpreendeu muito positivamente. Eu adorei o filme. E assim, já tem uns anos que eu falo isso aqui nesse canal. Eu estou cansada do Superman. James Gunn resolveu esse problema. Tá, gostei bastante da adaptação que ele fez. Tem a cara ali do James Gunn. Eu tô ansiosíssima por Supergirl. Quero muito ver o que ele vai falar. Quarteto Fantástico eu gostei bastante. Não é nada muito espetacular do que a gente já viu de Marvel. Eu acho que se for comparar os 2 filmes, né, baseados em quadrinhos de super-heróis Marvel, das grandes empresas, né, Marvel e DC, que a gente teve aí, Superman realmente é o grande filme do ano, mas Quarteto Fantástico é um filme bom, tá? Os 4 ali funcionam, tá? A dinâmica deles é muito foda e me surpreendeu desse filme não ser com o Senhor Fantástico como protagonista, né? Nos 2 filmes dos anos 2000 ali que o Chris Evans era o Tocha Humana, a gente tinha um foco muito grande no Senhor Fantástico. E nas HQs também, ele é o fodão. Por mais que a Sue seja muito poderosa nas HQs, o Reed Richards,
Ele é uma das grandes mentes do universo Marvel, né? Ele é um cara muito inteligente, ele acaba tendo bastante destaque em diversos momentos por causa disso. Só que nesse filme, a dinâmica do Pedro Pascal, que está impecável, com a Vanessa Kirby, que também está impecável no filme, funcionou tão bem. E é um filme sobre maternidade, velho. É genial. Aquela mulher ela é forte, ela tá grávida, a cena do parto, eu acho que é uma das cenas mais bonitas que eu já vi no MCU. E olha que, assim, competir com Vingadores Ultimato é meio difícil. Mas ali, em Vingadores Ultimato, eu acho que a gente tem uma cena épica. Aqui, nessa cena do parto, tá, assim, num contexto meio surreal. Afinal, eles são um quarteto fantástico, né? Eles estão no espaço. Mas é uma cena muito bonita. Então, assim, eu gostei bastante do filme, mas em termos de filme de super-herói, o grande destaque do ano vai, sem dúvida nenhuma, para Superman. Aí eu assisti Outro Pequeno Favor, que é a continuação de Pequeno Favor, adorei, tá? Blake Lively, ele aí teve várias polêmicas, né, este ano, não se falou em outra coisa, mas ela é hipnotizante, ela está muito bonita, mas eu acho que, assim, às vezes esse filme peca pelo excesso. A personagem dela é elegante demais. Às vezes, nesse filme, no primeiro filme, eu achei ela hipnotizante. Mas nesse filme, sabe aquele momento que você não consegue prestar atenção em outra coisa? É díspare, sei lá, o figurino dela com o figurino dos outros personagens, sabe? Tá certo que a personagem faz parte da construção da personagem dela, mas eu tenho percebido recorrentemente que a Blake Lively é sempre assim. E, enfim, gente, mas o elenco tá bem, elas funcionam bem, o filme é muito legal. E é isso, tá? De Outro Pequeno Favor. Vou deixar o que eu menos gostei por último. Aí assisti Amores Materialistas. É legal, mas assim. Nada de novo. Aí eu assisti Minha Culpa, que é assim, eu tava um dia querendo alguma coisa pra assistir, assim, que eu não tivesse que pensar muito. Falei, vou assistir Minha Culpa. Assim, é um filme caliente, né? Acho que é baseado num livro espanhol, assim. Adolescentes que não se comportam como adolescentes, né? É uma adolescente e um cara de uns 23 anos. A menina, na série, embora a atriz não seja, é menor de idade. E aí eu já entro numa discussão aí. Mas, aí ela, tipo, a mãe dela casa com o pai dele. Eles vão viver na mesma casa. E eles acabam ali um gostando do outro. O cara tem uma fama de bad boy, mas é bem aquele clichê que a gente já viu. Eu vou citar coisas mais antigas que foi o que eu já li, tá? Sei lá, Belo Desastre, o próprio Crepúsculo. O Edward tenta fazer essa linha um pouco, até a gente ver que ele não é bem assim. Que mais? Sussurro, Cidade dos Ossos, daquele personagem moreno, né, de cabelo preto, né? Às vezes ele tem o olho preto, às vezes ele tem o olho azul. O do filme, se não me engano, acho que tem o olho preto, castanho, não sei. Mas sarcástico, de passado triste, bad boy. E no final das contas ele é somente um jovem problemático, sem amor, sabe isso? Pois é esse o clichê. E a menina é aquela menina que parece, no caso, isso eu gostei de diferente. Ela parece meio inocente, mas, por exemplo, ela corre de carro, tá? É um filme sobre corrida de carro. É meio que um... Nossa, os fãs de Velozes e Furiosos vão me odiar agora. Mas é um Velozes e Furiosos teen. Gente, como eu disse, eu fui assistir isso que eu precisava de um treco que eu não precisava pensar. Do primeiro filme eu gostei. Aí eu peguei o segundo pra assistir. Não consegui assistir nem 10 minutos, tá? Interrompi. Por quê? De novo, as atrizes são maiores de idade, tá? Mas elas representam adolescentes. Tem uma cena específica que me incomodou bastante, tá? No primeiro livro elas já são um pouco sexualizadas, tá? Principalmente nesse contexto de corrida de carro. Mas o segundo é pior. Tem uma cena que a protagonista feminina está se formando e eles têm lá, a turma dela tem um ritual de que eles vão queimar as roupas de colegial. Ela tá com toda uma roupa de colegial que já é
né? Meio. Eu achei num sentido de erotizar, tá? Essa roupa de colegial. Da forma como ela é sempre mostrada com essa roupa. E aí elas vão pra uma praia, tirar a roupa, ficar só de roupa, calcinha e sutiã, as meninas e os meninos de cueca, queimar a roupa. E aí fica focalizando muito no corpo das meninas. E aí eu não aguentei. E aí tem uma cena que é os dois namorados da protagonista e da amiga dela que estão ali se formando, né, entrando na maioridade. Os dois têm tipo 23 anos. E eles estão falando que agora a diferença de idade delas é muito. Aí eu não aguentei, eu falei, não, eu não tenho a menor condição. Não continuei a trilogia de filmes. Me desculpa aí quem gosta, tá? Me desculpa quem é fã dos livros, mas não deu pra mim, mas o primeiro é muito legal, tá? Mas eu abandonei. Aí, gente, o que mais temos aqui? Eu assisti Tron, achei muito legal, tá? Wicked Parte 2, que amei, tá? Vou conversar com vocês melhor sobre o Wicked num outro vlog, que vai sair específico sobre o Wicked. Vocês vão entender quando ele sair, tá? Não deve sair por agora, mas vai sair em algum momento. Mas eu gostei muito do filme. O último filme, pra gente entrar nas séries, que eu quero atualizar vocês, e esse take está ficando gigante, mas eu sabia disso, é Nosferatu. Assim, gente, vamos lá. Nosferatu é uma versão de Drácula, tá? Teve aquela coisa lá atrás que lançaram o Nosferatu sem autorização da família do Bram Stoker. Eles proibiram o filme. Aí, enfim. Recentemente, se eu não me engano, as obras do Bram Stoker já entraram em domínio público. Né? Já entraram já tem um tempo, na verdade. Porque tem várias editoras aqui no Brasil, por exemplo, que publicam Drácula, né? Ou seja, os direitos já estão livres. Aí o Robert Eggers, que é um diretor do qual eu já acompanho o trabalho, mas eu nunca vi nenhum filme de fato. Né? Eu sempre quis assistir muito A Bruxa dele, mas nunca cheguei a assistir. Que é um diretor aí do gênero de terror muito conhecido, muito premiado. Ele fez Homem do Norte, ele fez A Bruxa, né? Ele fez O Farol, várias coisas. Ele decidiu fazer uma adaptação de Nosferatu com a Lily Rose Depp, o Nicholas Hoult, o William Dafoe e o Bill Skarsgård, que tá aí meio que um novo Johnny Depp, né, gente? Ele tá especialista nesses personagens que ele precisa se caracterizar excessivamente, né? Ele fez o Pennywise, acho que teve alguma outra coisa de se caracterizar bastante, assim, que ele fez que tá me fugindo agora da memória. E agora fez o Nosferatu, que a caracterização é basicamente um Robotnik do Sonic em decomposição, porque tá igualzinho. E assim, gente, ele não tem muitas falas, tá? Ele precisa interpretar um monstro, então assim, a caracterização ajuda, ele não tem muitas coisas para falar da atuação dele de fato, porque, né, enfim. O Nicholas Hoult. Ah, tem o Aaron Taylor Johnson também, que tá até ok. O Nicholas Hoult também, nada muito espetacular. Eu acho que, como diria Isabela Boscov, deve ser dívida de jogo, porque não tem condições. O William Dafoe é realmente o ponto alto desse filme. Eu senti mais medo do William Dafoe, que teoricamente é um psiquiatra que vai estudar ali o que tá acontecendo e tá do lado do bem, né, querendo combater o Nosferatu. Eu senti mais medo do William Dafoe do que do Nosferatu. E a Lily Rose Depp, coitada, né? Eu não sei se é a personagem, eu não acompanho a carreira dela. Eu sei que ela fez The Idol, mas eu não acompanho muito a carreira dela. Mas assim, gente, até horrível nesse filme. Eu não sei se é o roteiro que não ajuda. Eu não sei o que que é, mas a personagem dela só sabe gemer. O filme é ruim, mas é ruim que assim, eu não sei quem que vai. Depois que eu terminei esse filme, eu fiquei com a sensação de que eu tinha perdido tempo de vida. E normalmente quando eu vejo um filme que eu acho muito ruim e que não dá pra salvar nada, eu fico com essa sensação de quem vai me devolver o tempo de vida que eu perdi assistindo esse negócio. É muito ruim mesmo, tá? A estética é estética é bonita. O figurino é lindo, é lindo. Eu gostei do filme ser em preto e branco, porque ajuda na ambientação. Mas o roteiro é horrível e olha que era para ser uma cópia de Drácula. É melhor assistir Drácula de Bram Stoker de 1991
tá? O filme do Coppola. Assistam isso, não assistam Nosferatu. Mas o filme é ruim, tá? A personagem da Lily Rose Depp passa 2 horas gemendo. Então, assim, não dá. É muito ruim esse filme. E agora vamos de séries. E aqui eu vou tentar ser um pouco mais breve, porque esse take já está gigante, tá? Com muita dor no coração assisti a terceira temporada de A Roda do Tempo. A série foi cancelada logo depois da terceira temporada, o que é uma pena, tá? Eu tô lendo os livros, eu tô no segundo no momento, né? Como eu falei, A Grande Caçada. E por mais que a série não seja 100% fiel, eu acho que para uma história de alta fantasia, às vezes é impossível ser 100% fiel, tá? Nem Senhor dos Anéis é 100% fiel aos livros. Porque se fosse, teria, sei lá, 10 horas cada filme. Mas, mesmo que ela fizesse algumas mudanças, era uma série boa. E na terceira temporada, então, ela fica muito boa. Eu já consigo ver nesse segundo livro algumas diferenças pra série, que a série já mudou bastante coisa, mas ainda assim, gente, era uma série muito boa. Eu fiquei muito triste dela ter sido cancelada. Ah, finalizei tudo de Game of Thrones. Então eu comecei lá, acho que em janeiro, né? Não lembro se foi no final, acho que foi em janeiro mesmo. Reassistindo a primeira temporada, reassisti a segunda, porque eu tinha já assistido a segunda e tinha me esquecido que eu tinha assistido. E aí assisti a terceira, fui até a oitava. E tem uma coisa para falar. Eu já falei sobre isso no meu Instagram. Então, se você não me segue, segue lá. Tem um destaque lá sobre séries, que lá tá a minha opinião, tá? Mas eu não desgostei do final, não, tá? Eu gostei bastante do final. Eu acho que sim faz sentido aquela construção. Embora ela tenha sido, acho que, do nada. Eu acho que com a construção da Daenerys o tempo todo, eu achei que fez sentido ela depois virar aquela ditadora sanguinária, porque querendo ou não, ela é uma estrangeira, então ela cresce acreditando que quando ela chegasse, ela ia ser ovacionada pelo povo. Só que ela chega em Westeros quando já todo mundo já passou por uma guerra de anos, então as pessoas já estão de saco cheio, ainda vê uma mulher com dragão queimando tudo, as pessoas estão apavoradas. Então, assim, eu achei condizente, eu tô curiosa pra ver como que o Martin vai fazer isso nos livros. Logo na sequência que eu terminei Game of Thrones, deu um tempinho depois, eu já comecei A Casa do Dragão, vi as 2 temporadas, tô gostando bastante, tá? Embora, né, eu sei que tem muita gente que reclama um pouco da segunda, mas eu acho que A Casa do Dragão, ela tem um tom diferente. Ela é um pouco mais arrastada do que Game of Thrones. Eu não sei se vocês separaram isso, mas demora para as pessoas para eles começarem a guerrear de fato. É mais um foco na política e uma coisa que eu gostei em A Casa do Dragão, que eu não gosto de jeito nenhum em Game of Thrones, é como cenas de sexo são retratadas, porque em Game of Thrones tá, tem personagem, tem bordel, ok. Isso era toda história de fantasia épica ou romance histórico que seja, vai ter isso, tá? Vai ter um bordel. E aí, se for ter uma adaptação, essas cenas elas precisam existir. Sei lá, vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver com Game of Thrones. Nos livros de As Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell, toda vez, né, eles estão numa guerra. Toda vez que há uma invasão de um vilarejo, né, os soldados saem fazendo coisas com as mulheres, à força. É terrível de ler, é horrível de ler, mas isso retrata uma época, né? Acontecia isso na época. Então, quando a fantasia vai retratar um período medieval, isso vai estar retratado. Só que em Game of Thrones, por exemplo, as cenas do Theon nos livros são extremamente desconfortáveis, porque ele está sempre forçando alguém a alguma coisa. Só que faz parte da. O Theon, ele passa a história inteira sendo um bosta. Até que ele tem a redenção dele, né? Que a gente só vê até o momento na série. E que eu achei um crescimento de personagem, uma mudança de chave muito genial. E aí tem isso, né? Tem essas cenas do Theon, tem de outros personagens também. Mas uma coisa na série, em Game of Thrones, que me incomoda, porque assim, gente, cenas de sexo
existem, elas precisam existir nas histórias, né? Enfim. Só que em Game of Thrones não é isso que acontece. Tem algumas coisas que estão ali gratuitamente, estão ali pra chocar. Tem muitas cenas de bordel que, por exemplo, em A Casa do Dragão a gente tem uma cena em que a Rhaenyra vai com o Daemon numa dessas casas. Não tem um foco em uma teta. Não tem um foco em partes genitais das mulheres. É tudo que tá acontecendo ali mostrado de longe. As cenas, a gente vê o que tá acontecendo ali, às vezes com detalhes, mas não tem um foco da câmera inteira enchendo a tela com um órgão genital de uma mulher. Em Game of Thrones isso acontece e acontece muito. Tem cenas que não precisariam existir da forma como existem. As mulheres em Game of Thrones são extremamente sexualizadas. Extremamente sexualizadas. E isso me incomoda muito. Já em A Casa do Dragão, a gente tem algumas cenas de sexo que chegam a ser bonitas. Exatamente por conta disso. Não é algo transformado num espetáculo, sabe? A sensação que me dava, às vezes, assistindo Game of Thrones, era que eu tava na cabeça de um adolescente na puberdade. Já em A Casa do Dragão, eu não tenho essa sensação. De um adolescente homem, tá? Que fique bem claro. Sei lá, em A Casa do Dragão a gente tem cenas também de no frontal, mas não é daquela forma. A gente tem cenas de no frontal de homens, a gente tem cenas de no frontal de mulheres, mas não tem um foco, sabe? Em Game of Thrones era muito as mulheres o tempo todo. Isso me dava uma gastura, um negócio assim de. Ai, por quê, sabe? Não precisava. Aí eu assisti a série documental baseada em A Mulher na Casa Abandonada, né, no podcast. Traz novos elementos, tá, gente? Mas eu confesso pra vocês que eu esperava mais. Eu esperava bem mais. Finalmente assisti a primeira temporada de Fallout. Gente, eu gostei muito de Fallout. Eu nunca joguei o jogo, tá? É bom que se diga aqui. Mas a série é muito bonita, ela é esteticamente muito bonita, a história dela é interessante, ela consegue prender a sua atenção, o elenco tá inteiro muito bom. E no começo ela parece uma série bem fumaceira. E eu não gosto de coisas muito doidas, assim, que eu não consigo entender. De Fallout eu gostei muito. Fallout conseguiu prender a minha atenção, porque eu não abandonei Fallout. Tava muito louco, assim, gente, não estou entendendo. Eu continuei assistindo porque eu queria saber muito o que estava acontecendo. Eu gostei muito, 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 muito. Assisti Ângela Diniz, que, né, fala aí do assassinato da Ângela Diniz. A Ângela Diniz foi uma mulher, assim, bem à frente do seu tempo. É uma série forte, é uma série que no final ela fica muito pesada. O último episódio me fez chorar muito. Então, se você tem algum gatilho, é bom ter cuidado. Mas, ao mesmo tempo, é uma série que fala sobre como naquela época, e até às vezes hoje em dia, né? Porque casos de feminicídio, infelizmente, ainda existem, ainda são muitos. A gente abre. Vai ligar a TV para assistir jornal, tem vezes que é só isso. Assim, é terrível. Né? Ela ousou ser livre. E isso incomodava a sociedade. E a série vai mostrando como, às vezes, homens que se sentiram rejeitados por ela foram punindo ela ao longo do tempo. Né? Ela sofreu violências, não do tipo como ela sofre no final pelo Doc Street, mas alguns outros tipos de violências. E eu não tô falando aqui de violência psicológica, mas assim, ela foi punida por homens se sentirem rejeitados por ela em boa parte da vida. E ela era uma mulher livre. Né? E eu preciso elogiar a Marjorie Este Ano aqui, que está impecável, está hipnotizante nesta série, tá? Ela está belíssima, atuando como nunca, tá? Atuando muito bem. Ela é uma grande atriz, mas ela tá nessa série assim, ó, irretocável, tá maravilhosa. E eu acho que a personagem que ela tá interpretando tinha isso, né? A Ângela Diniz, pelo que falam, tinha isso. E eu acho que a série conseguiu retratar muito, muito bem. Assisti o especial de Beleza Fatal, que é só uma reunião mesmo. E por último, assisti o documentário na HBO Max, Meu Ayrton, da Adriane Galisteu. Gente, eu só posso dizer pra vocês, assistam, tá? Assistam, porque por mais que
tenham tentado apagar ela dessa história, é uma história que é dela também. E ela conta o que ela viveu. Ela conta como era a vida dela, né? Em nenhum momento, e isso ao longo da vida inteira, tá? Sempre que a Adriana Galisteu falava sobre isso, ela nunca escondeu quem ela era, de onde ela veio. Por mais que ela, na própria série, ela fala que ela começava mentindo pra mídia, mas a partir do momento que ela ganhou uma certa notoriedade, ela começou a falar a respeito disso. Então, assim, ela tá contando a história dela, tá? Ela tá contando as vivências dela. Então, e ela faz parte dessa história também. Então, eu acho que é um documentário que é importante de existir. Ele tem 2 episódios. Poderia ter sido um filme, mas fizeram em 2 episódios. Dá pra assistir, assim, bem rapidinho. E é uma história também que, né, no final ela tem um desfecho trágico, né, mas fala sobre tudo que a Adriane passou com o Ayrton, como foi esse um ano e meio que eles namoraram, né, e como foi a perda dele, como ela se reinventou depois, né, e acho que o documentário termina com a gente percebendo, porque ela sempre fala sobre isso, né? O quanto que até hoje o Ayrton é importante para ela. Eu acho que essa perda, né, ela ressignificou. Ela continua, né, hoje ela é casada, ela tem filho, ela se relacionou com outras pessoas ao longo da vida, mas ela continua amando muito ele, né? Eu acho que por tudo que ele representou na vida dela, né, quando eles estavam juntos e até depois, né, acabou que ele colocou no caminho dela, querendo ou não, pessoas que não deixaram ela desamparada. E essas pessoas falam um pouco como era a relação deles. E, gente, em nenhum momento eles dão a entender que o que era dito na época que, ai, a Adriana Galisteu é oportunista, ai, ela tá com ele tava com ele por interesse, não sei o que, era verdade, tá? No final eu fiquei pensando muito, falei, caraca, se o Ayrton não tivesse corrido, né? Se ele tivesse, aí eu vou chorar. Se ele não tivesse corrido, né? Se ele tivesse vivo até hoje, eu acho que eles estariam juntos até hoje. E eu acho que é um. Pelo que ela fala dele, e eu acho que, na minha percepção, de que eu gosto de Fórmula 1, tá? Quando eu vejo a Adriana Galisteu falando do Ayrton, ou outros amigos dele, mas principalmente ela, eu vejo o lado muito mais humano dele. Todas as coisas que veio retratadas da família dele, desde transformar ele num personagem, no Seninha, né, pra criança, eu já tive lápis do Seninha quando eu era criança. Vem mais desse lado do herói, do grande atleta de excelência que a gente teve. E eu acho que a gente conhecer essa figura por trás é muito mais rico do que a gente conhecer só o que dá dinheiro. Conhecer só a parte midiática da coisa. E eu acho que a Adriana Galisteu sempre trouxe isso, né? Para mim, enquanto fã de Fórmula 1, ela sempre trouxe o lado humano daquele atleta, sabe? Que não, ela não fala, por mais que ele tenha sido um herói para ela também, né? O, né, os dois, fica claro, né? Sempre ficou claro, mas o documentário deixa, os dois se amavam muito. Por mais que ele tenha sido um herói para ela também, o lado humano do Ayrton Senna fica sempre muito mais evidente quando ela falando. Então, assistam. Se você é fã de Fórmula 1, se você é fã do Ayrton Senna, se você gosta de história, assista. Tá? Eu sei que tem uma outra série aí da Netflix. Eu quero assistir, embora eu já tô com o pé atrás dessa série, porque eu sei que ela não tem nem sequer um. Tipo, a Xuxa tem muito mais tempo de tela que ela, enfim, acho que vocês sabem o que rolou, né? Mas, então eu tenho um pé atrás com isso. Eu me sinto pessoalmente atacada com isso que fizeram com ela, não sei porquê. Mas talvez eu vou dar uma chance pra essa série. Mas eu acho que o lado dela não poderia ter sido apagado. E nesse documentário é ela contando o lado dela. E eu acho que ele precisa também ser ouvido porque essa história também é dela, né? Por um ano e meio, né? No final da vida dele, essa história é dela. Então, assistam, tá? Gente, esse vlog ficou só com 2 takes, mas ele ficou gigante.
E aí, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar ele por aqui, tá? Porque aí eu termino as leituras que eu estou fazendo, porque eu ainda estou saindo da ressaca literária, mas, né, termina, que vou terminar as Crônicas de Nárnia. Eu vou ler, gente, acho que menos de 40 livros esse ano, tá? Não sei se eu consigo chegar a 40, acho que não, tá? Mas eu vou só terminar os livros das Crônicas de Nárnia e aí eu vou seguir lendo a Grande Caçada, ver se eu consigo terminar a Grande Caçada também esse ano, se não terminar também, ok. E aí, ano que vem, a gente retoma aí a programação. Não sei se teremos vlogs quinzenais, tá? O que eu acho que eu vou fazer é usar essa estratégia mesmo de fazer alguns vlogs temáticos e voltar com vídeos de leituras do mês, porque eu percebi que isso tem mais alcance aqui pro meu canal, tá? Eu vou mudar essa estratégia aí, mas vlog é um conteúdo que eu gosto de produzir, então eu vou continuar fazendo, tá? Mas como eu não tô conseguindo mais encaixar gravações de takes de vlog todos os dias da semana, né, ou durante a semana, eu acho que para os vlogs não perderem a qualidade, eu prefiro fazer vlogs temáticos, porque aí eu consigo, quando eu sento para gravar os trechos, enfim, tá? Me conta aqui embaixo nos comentários o que vocês leram aí nesse mês de dezembro, se você, sei lá, conseguiu cumprir as suas metas de leitura. Fica ligado aqui no canal, porque em janeiro nós teremos os vídeos de retrospectiva, tá? Então, em janeiro vai ter todos aqueles vídeos de retrospectiva, tá? Melhores do ano, piores do ano, melhores filmes e séries, enfim. Bom, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Me segue também em todas as redes sociais. Os links ficam sempre na descrição do vídeo. Se for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, utilize os links do canal, que também ficam na descrição. Essa é uma forma de vocês apoiarem o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. Então, eu agradeço demais, ajuda muito. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso. Beijo, tchau e a gente se vê no próximo vídeo.